sou Luciano Domingos Teixeira, casado com Soraya Sales Teixeira, pai de duas filhas muito lindas, Raíssa Sales Domingos Teixeira e Larissa Sales Domingos Teixeira. Pastor, hoje pastoreando a nossa ADB Betel, que fica ali na rua São Luís, 33, lá no Complexo do Alemão. Chegando ao Rio de Janeiro, com 18 anos de idade, fiquei até meus 19 anos, quando recebi um convite para ir até a congregação Betel. E foi exatamente nesta noite aonde ali nós tivemos, a igreja onde hoje estou pastor, ali aonde eu estive um encontro com Cristo também, com meus 19 anos de idade. E foi uma história muito linda, porque eu nasci numa família católica, fiz primeira comunhão, fiz toda a parte que tem lá dentro do catolicismo, e a minha professora, ela disse para mim, numa das aulas lá em Atos dos Apóstolos, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados e falaram novas línguas. E eu fiz uma pergunta à minha professora, por que nós não poderíamos ser batizados também? E ela disse que o pecado estava muito acima da normalidade e hoje ninguém falava, não era mais batizado com o Espírito Santo. Foi quando eu entrei na congregação Betel e o culto começou e de repente eu vi uma irmã falando em línguas estranhas. E aquilo eu fiquei assim, minha professora disse que hoje não existe mais, porque o pecado está acima da média. E eu falei, então essa igreja aqui é uma igreja séria, porque ela recebe o batismo com o Espírito Santo. E ali foi só acrescentando valores na minha vida que eu já acreditava no Senhor Jesus Cristo. E ali tive um encontro com Cristo, aonde Deus marcou a minha vida de uma forma tremenda. Naquele momento que o pastor fez o apelo, esqueci meu amigo que foi comigo, que eu fiquei com vergonha. Que a gente assim, quando a gente vai à igreja, a gente tem vergonha de Cristo, Só que Cristo não tem vergonha de nós. Mas ali acabou a vergonha e eu fumava muito nessa época. 3 carteiras de cigarro por dia e tentava parar e não conseguia. E nessa noite, inclusive eu fui no culto ao convite da minha irmã, da minha cunhada, Lúcia, e levei 3 cigarros avulso no bolso, digo, se der vontade de fumar, eu saio fora da igreja e vou lá fora e fumo. Mas graças a Deus que aqueles 3 cigarros não precisou, joguei fora. E o encontro que eu tive com Cristo, ali Deus me libertou. Naquela mesma noite, nunca mais eu tive o desejo de fumar um cigarro sequer na minha vida. Isso já vai para 39 anos. Sendo assim, logo após esse encontro com Cristo, na primeira semana, num culto de sexta-feira, eu fui à igreja. Naquela época, a oração era restrita, só apenas os crentes batizados em águas. Mas eu já nasci, naquela noite de domingo, já nasceu em mim o desejo de buscar a Deus em oração. E quando eu cheguei na entrada da congregação Betel, que era do lado para onde fica o caminho que se passa hoje, e o porteiro perguntou falou, amado, o senhor não pode porque o senhor é novo convertido e essa oração é só para os crentes já batizados em água, que já estão em comunhão. E eu falei, mas eu desejaria tanto estar participando. E na época o porteiro procurou o dirigente e ele disse, não, já que ele está com desejo, deixa ele entrar. E eu entrei. Dobrei meus joelhos, primeira semana de novo crente, e ali comecei a buscar o Senhor. Foi o caminho da nossa vitória, quando nós temos um encontro com Cristo e procuramos o caminho da oração, o caminho de estar na presença de Deus. E ali eu aprendi muito a estar buscando ao Senhor em oração, e ali, logo na semana seguinte, já comecei a frequentar
a escola bíblica dominical, que foi também um dos maiores passos que o crente pode dar no seu iniciar, quando ele começa a buscar a Deus em oração e se integrar completamente ao estudo da palavra, a buscar a Deus. E ali um grupo de jovens, nosso jovem na época, liderando o jovem Daniel Eloy, que foi uma pessoa que muito nos ajudou no início da nossa fé, o pastor Gilmar, que hoje pastoreia Betânia, também foi uma pessoa que também muito nos ajudou. E Deus tem trago crescimento e ali nós nos envolvemos muito na obra de Deus. Evangelização todos os domingos às 3 horas da tarde, com muita alegria, aquele grande momento, um grande número de crentes que saía com caixa na cabeça, aquele complexo todo, toda a tarde era o nosso campo, né? Era o nosso campo onde nós evangelizávamos toda aquela parte, Capão, Alvorada, lá em cima nas torres, era o nosso campo de trabalho de todos os domingos. E também informando que chegávamos do evangelismo 5 e pouca da tarde, dava tempo de tomar um banho e voltávamos todos para a igreja e não chegava ninguém atrasado na igreja. E Deus tem trabalhado. E logo em seguida, a congregação entrou num propósito. O pastor da congregação botou a igreja num propósito para que Betel fosse acrescentada. Era uma congregação pequena, muito cheia, muitos jovens. Nós tínhamos uma congregação pequena, aproximadamente quase 100 jovens que cantava, que era o conjunto Vencendo pela Fé, que ficava acima do púlpito. E era quando aquela juventude adorava o Senhor, aquela igreja estremecia de tanta glória de Deus, e foi um momento muito marcante em nossas vidas. Quando o pastor colocou a igreja em oração para que Deus viesse acrescentar, tinha 2 moradores que estavam resistindo, não queria vender as suas residências. Mas a igreja entrou em oração, em um propósito de 30 dias de oração, e no último dia da oração, Deus, os 2 proprietários, não fomos a ele que veio à igreja e ofereceu a residência dele para a igreja. E a igreja comprou aquelas 2 casas e começamos uma grande obra num lugar difícil. Quem já foi ao Betel sabe, um lugar difícil que não chega veículo, não chega carro levando tijolo, levando pedra. Então começou uma grande obra naquele lugar. E a igreja totalmente compromissada no reino de Deus, mas o diabo nunca fica feliz quando está uma igreja unida, querendo trabalhar e fazer a obra de Deus prosperar. Tivemos alguns momentos muito difíceis, e naquele momento difícil foi o momento eu trabalhava durante o dia e à noite estudava, mas nos momentos que os professores faltava a aula, eu não perdia tempo, não ia para casa descansar. Eu ia para a igreja e não ficava na porta da igreja esperando o culto acabar. Eu entrava na igreja e ficava lá na frente, porque eu queria ouvir mais de Deus, eu queria aprender mais do Senhor. E esse período que nós passamos foi um período muito turbulento, e nesse dia o pastor Jaime Soares foi dirigir o culto, e chegando lá, ele, segundo as palavras dele, um pouco cansado, eles: vamos ouvir esse jovem. Eu tinha chegado com meu jaleco ainda na escola, vamos ouvir o jovem. Naquele momento Deus deu uma palavra, um novo convertido, ele é inflamado pelo Espírito Santo, e Deus nos deu uma palavra que a igreja foi tomada pela unção de Deus, e o pastor começou a se alegrar, começou a falar em mistério, e disse: todo o cansaço meu foi embora. Todo o meu cansaço foi embora. E nessa noite mesmo ele disse assim: eu vou estar separando esse jovem para auxiliar de trabalho. Então o pastor naquela noite me separou para o auxiliar de trabalho, e dali só foi aumentando o nosso desejo pelo reino de Deus. Não que nós queríamos alguma posição, muito pelo contrário, queríamos servir ao Senhor. E Deus ali foi levando e trabalhamos com muito carinho, com muita dedicação, até que veio um problema muito sério. E tivemos que deixar a igreja, grupos ficaram, outro grupo saíram, e ficamos praticamente desengrejados. E foi esse período que eu tentei, na época, alguns membros,
Uns iam para a Porta Formosa, mas não conseguíamos, porque a gente é acostumado, né? O rebanho junto. Fui à congregação de Alvorada, não consegui ficar. Fui à congregação Nova Brasília e estava difícil se achar. Até que eu encontrei uma amada nossa, que hoje dorme no Senhor, chamada Ana Fernandes. E eu falei, irmã Ana, eu estava pensando, se nós juntássemos esses nossos irmãos que estão ainda não se acharam como eu, e nós fosse ao pastor e nós arrumasse um lugar para nós juntar o nosso povo. E ela tinha um costume, batia a palma e falava mistério e disse, isso não é de você, isso é Deus que está fazendo isso. E se você fizer, se você juntar, eu estou pronto, eu vou estar lá também. E Deus colocou no meu coração esse desejo, sair de casa em casa dos irmãos que estavam parados, e eu falava essa ideia e todos eles eram unânimes. E um dia eu falando com o pastor Jailson e o pastor Gesiel Cândido, que é o pai aqui do nosso jovem aqui, e eles falaram, rapaz, vamos lá na casa do dirigente, que era o dirigente que tinha saído. E chegamos lá, mês de dezembro, um calor terrível, uma casinha humilde. E nós entramos e chegamos lá, ele começou a rir, vocês estão vivos ainda? Estamos. E começamos a brincar, até falar do que tinha acontecido. E eu falei, Zé Jorge, nós viemos aqui com uma missão, de juntar o nosso povo para nós recomeçar com o grupo que ficou. Ele disse, homem, vocês parem com isso, deixem esse negócio para lá, eu já estou na matriz, me deixa eu quieto, depois dessa aí eu não quero saber mais desse negócio. Eu falei para ele, mas o senhor é o pastor da igreja e tem muitas ovelhas que estão dispersas, que precisam congregar. Esse homem, né, melhor a gente parar. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí eu falei com ele do projeto que tinha nascido dentro de mim, da gente alugar um lugarzinho para a gente juntar o nosso povo e voltar a congregar. E dobramos o joelho, calor muito forte, eu, pastor Gesiel, pastor Jailson, José Jorge, que hoje já dorme no Senhor, e a esposa dele. E no meu pensamento já estava programado com uma congregação lá do loteamento, onde tinha um centro de macumba que tinha fechado, e era lá que eu desejava já abrir uma congregação. E nós oramos ao Senhor. Quando terminamos a oração, a irmã Lídia se levantou e disse, Deus está dizendo que realmente é um projeto dele. E ele me mostrou até o lugar. A igreja vai ser no alto. E eu falei, não, Senhor, no alto, mas não, Senhor. Dentro da comunidade, mas não. E eu falei, meu Deus. Ele falou, tem tipo assim um muro muito alto, branco. E tá bom. Eu digo, meu Deus. Só que o meu desejo não era mais fazer a congregação em cima dentro do morro. Mas se lá, já no loteamento lá embaixo, onde desce para os irmãos chegar com seus veículos e tal. Jailson falou, rapaz, eu sei onde é que é isso. Pegamos o fusquinha do Jailson, subimos ali a rua Mourão Filho, tinha uma loja lá, uma oficina de carro, tudo muito feio, uma lojinha muito esquisita. E chegamos lá e o dono da loja estava saindo. Aí o Jailson falou, Isaías, e essa loja? Ele falou, não, está alugada aí. Por quê? Aí a gente falou que a gente estava procurando uma loja. Aí ele falou, para quê? Para a igreja? Não, para a igreja não alugo, não. Aí, tá bom. Aí Jesus falou, bom, o lugar que Deus mostrou é esse aqui. Realmente tinha uma caixa d'água em frente, estava tudo muito bonito, o dono lá cuidava muito bem. Até que ele deu as costas e saiu. E falou assim, qual é a igreja de vocês? Eles falaram, na Assembleia de Deus, Bom Sucesso. Aquele pastor escurinho, ele é o pastor da minha mãe, ele é pastor aqui da Nova Brasília. Nós falamos sim. Se for para vocês, eu alugo. E nós viemos até o pastor, falamos com ele, e ele autorizou, e ele foi lá, deu o preço, fechamos o preço. E nessa época eu estava desempregado, o Valmir e o Gilmar, e nós começamos a trabalhar. Fizemos 2 banheirinhos pequenos, o pastor comprou umas cadeirinhas de madeira pequenininha que você sentava, que doía a tua coluna, e ali nós começamos uma grande obra, onde Deus marcou, que hoje é a nossa congregação Monte das Oliveiras. É uma igreja que eu sempre digo que nós tivemos uma participação. Desde o início ficamos ali 29 anos ali trabalhando naquele lugar, como pastor, 12 anos ali trabalhando.
A outra minha experiência grande que eu tive foi, eu era segundo dirigente na época do pastor Ezequiel Lino, e vindo aqui para a Matriz, que desde que o pastor me consagrou ao auxiliar de trabalho, que nós sempre gostávamos de estar na Matriz nos cultos de terça-feira. Em um dos cultos aqui, uma surpresa assim, muito grande, assim como foi para auxiliar de trabalho, eu ainda era diácono, e chegando aqui o pastor fez uma troca aqui, tirou o pastor Raimundo Bispo, e mandando para a congregação de Ebenezer, e ele disse: para a congregação Betânia, eu quero chamar o nosso diácono Luciano. Eu olhei de um lado para o outro para saber se tinha outro Luciano. E eu fiquei completamente sem ação, porque minha esposa não estava, eu não combinei nada com ela. E ele falou: você, eu subo, recebo a unção para pastorear. Quando chego em casa, que comento com a minha esposa, com as minhas filhas, foi choro por quase 2 semanas. E assim foi. E Deus cada vez tem mostrado a sua glória e tem nos feito andar. E eu fico, às vezes, imaginando, Deus tira a gente do nada e Ele leva para lugares que você tem hora que você não imagina, o que é que eu vou fazer? E é ali que Deus começa a trazer crescimento. E assim fomos consagrados muito tempo depois ao presbitério e muito tempo depois ao pastorados, e até aqui tem nos ajudado, Senhor. Bom, a nossa experiência, quando o pastor nos colocou na nossa congregação Betânia, confesso que foi uma experiência um pouco difícil, porque as minhas filhas, minha esposa, a gente gostava muito do Monte das Oliveiras, e deixar o Monte das Oliveiras para agora estar uma outra realidade, né? Chegando na Betânia, tivemos, primeiramente, o Raimundo Bispo estava lá na congregação com muito entusiasmo, né? E, de repente, chegando lá, a minha primeira experiência, um povo olhando para mim com cara de choro, como assim: o que é que esse rapaz está fazendo aqui? Estão tirando o pastor Raimundo Bispo. Mas nós encaramos o desafio, né? Não foi fácil, mas o Senhor muito também nos abençoou ali. Algumas resistências, que isso é normal quando entra um novo pastor. Em todas as igrejas sempre vai ter aqueles que abraçam e aqueles que ficam de longe olhando como é que vai ser, será que vai dar conta? E por graça de Deus, nós ali trabalhando, tentando reconquistar, né, aqueles corações que ainda estavam chorosos por causa da saída do pastor Raimundo Bispo, e Deus ali foi trabalhando. Puxei nosso querido Abel, que já estava trabalhando também, puxamos ele para estar conosco. Na época ele era ainda muito jovem, né? Ou melhor, adolescente ainda, mas já trabalhava com a juventude, já trabalhava no Ministério de Louvor, e Deus muito usou esse menino durante o período que nós estávamos ali. Ficamos ali num período muito difícil, era um tempo de rivalidade entre comunidade, né? Nova Brasília com a Deus, e foi um tempo assim difícil, porque você não via ninguém na rua, e logo depois, mais ou menos um ano, minha esposa engravidou da minha segunda filha, Larissa, e um dia saindo da congregação, que os meninos ficavam mandando tiro para o lado de cá, e mandaram tiro quase em cima do portão da igreja. Em cima não, quase não, na verdade acertou 2 tiros no portão da igreja, e nós estávamos saindo, minha esposa grávida, e ali nós deitamos no chão, né? E foi muito difícil, era muito difícil, e eu morava lá no loteamento da Nova Brasília, nessa época não tinha veículo, carregando a minha filha pequena no colo, né? Chegava na igreja muito suado,
né? Que a minha filha, ela, devido à distância, quando chegava na hora de ir para a igreja, ela dizia que estava com sono, né? Sempre estava dormindo. E o papai tem que levar. E foi um tempo assim, mas foi um tempo muito abençoado também. E quando eu conversei com o pastor Carlos Pedro, devido à gravidez da minha esposa, e eu pedi ao pastor Carlos Pedro se ele pudesse nos substituir ali, porque estava ficando um pouco difícil para nós. E ali nós fomos substituídos na congregação Betânia e praticamente voltei para o Monte das Oliveiras e fui trabalhar com o Ministério de Família na congregação Monte das Oliveiras, aonde ali ficamos e trabalhamos com família. Foi o tempo que o pastor precisou do pastor Carlos para pastorear a congregação Lírio dos Vales, e ficou lá o nosso pastor Wagner, né? Wagner. E um tempo também foi necessário uma troca e me chamaram para estarmos pastoreando a congregação. Congregação onde ficamos ali por 12 anos, num trabalho também muito forte. Caixa d'água, foi na época da caixa d'água, fizemos um trabalho tremendo, trabalho muito abençoado ali também, e foi por motivo também de pressão de moradores que nós acabamos saindo lá da caixa d'água e voltamos para a congregação onde nós tínhamos, eu tinha ali na congregação, que a gente estava chamando de Monte Kids, a faixa de 200 crianças todos os domingos à noite, um trabalho assim forte de criança, um evangelismo forte de criança, onde nós ganhamos muitos desses pais para o Senhor Jesus. E agora imagina, no dia que o pastor disse para mim, num culto de quarta-feira, eu indo para a igreja, o pastor diz assim, no final do culto, não fala agora não, no final do culto, você diz, as irmãs estão liberadas, mas os irmãos fiquem para nós fazermos uma mudança. Essa mudança era trazer as coisas lá da caixa d'água, voltando para a congregação. Agora imagina uma congregação onde já tinha 200 crianças, e eu agora trazer toda a igreja, e eu fiquei, Deus, o que é que eu vou fazer? Além dos móveis que tinha que trazer, todos aqueles móveis que estavam lá, acúmulo em cima do terraço da igreja, e foi um momento assim bem difícil, o povo ficou um pouco assim meio triste, porque ele falou, pastor, o senhor sempre prega que nós, a igreja, tem que marchar em frente, e agora nós estamos regredindo. Foi quando, uma noite de domingo, eu ministrei uma palavra sobre a necessidade que o povo tinha que retornar para continuar, né? E assim Deus começou a trabalhar de maneira poderosamente. A congregação Monte das Oliveiras, nós vivemos momentos que não dá para esquecer. Foram momentos maravilhosos que tivemos ali, tivemos uma equipe fantástica ali, onde criamos esses queridos irmãos, pastor Melk, que era meu baterista, hoje está lá pastoreando a congregação, pastor Eli, que era meu líder de louvor, hoje também como pastor, e Deus tem assim, pastor Jaedson também, que foi meu segundo, hoje pastoreando congregações lá em Minas Gerais, e eu louvo a Deus pela vida desses queridos, criamos ali um trabalho muito forte, uma congregação que Deus prosperou muito. Culto de domingo, às vezes não tínhamos lugar, eu enchia aquele altar de jovens para tentar dar vazão para os irmãos que ali que chegavam na congregação. E foi quando o pastor nos convidou para nós estarmos descendo ao Betel. E eu confesso que eu levei algum tempinho resistindo, né, para não ir, porque foi da onde eu já tinha vindo, mas eu digo, Deus, vou voltar para lá novamente. E nós aceitamos aí o desafio e, para a glória de Deus, estamos ali na congregação Betel, já fizemos 5 anos que estamos ali. Não tem sido fácil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos visto um trabalhar forte do Espírito Santo também. O trabalhar de Deus tem sido muito forte, desde a minha conversão a Cristo, trabalhando e vendo tantas transformações.
foi um campo que Deus nos deu ali, né? É o nosso campo missionário, que se chama Complexo do Alemão, onde ganhamos tantas vidas ali para Jesus, pessoas que estavam totalmente desesperadas, pessoas envolvidas na vida do crime, nessa vida que o diabo tem levado muitas pessoas a essa destruição. Mas temos ganhado muitos jovens também, jovens que estavam envolvidos totalmente, e Deus libertou poderosamente de esses jovens agora serem jovens felizes, pregadores do Evangelho. Meu Deus, quantas transformações aconteceu durante todo esse período que nós temos visto ali dentro daquela comunidade. O trabalhar de Deus ali tem sido muito forte demais, e eu tenho sido participante. Eu louvo a Deus por participar de tantas transformações, quantas famílias destruídas que nós recuperamos, que hoje estão na igreja adorando ao Senhor, que estão hoje servindo o Senhor, jovens que estavam envolvidos, e ali, cada momento que ele ia para o culto, quando ele descia o culto, já estava lá no meio, que a galera fica lá puxando, e a gente ia ali também, se infiltrava no meio e dizia que ele era servo de Deus, que ele era uma pessoa transformada, e ali Deus mudou. E como Deus, meu Deus, quantos milagres temos visto. Congregação Betel, quantas vigílias, onde Deus operava, onde o Senhor curava. Testemunho, uma irmã que passou para o Senhor, que colocou um câncer para fora. Essa irmã guardou esse câncer dentro de uma garrafa até o dia da morte dela, para ela testificar do que Deus tinha feito na vida dela. Então, temos visto, nesses 39 anos, trabalhando para o Senhor, servindo a Deus, temos visto um trabalhar muito forte de Deus. E é isso que mantém a nossa fé, e é isso que tem mantido a nossa postura como filhos e servos de Deus, porque vale a pena quando você se dedica completamente ao reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Jaime Soares. Eu ainda tive o privilégio de ser ainda jovem, na época quando ele pastoreou a nossa juventude do campo de Bom Sucesso. Então, tenho acompanhado o ministério desse servo de Deus, e eu louvo a Deus, porque ele tem dado a chance para muitos jovens hoje trabalhar, que na nossa época, essa galera jovem hoje estão pastoreando, pastor Alex, pastor Fábio Daniel, que foi um pouco bem mais novo, com toda certeza bem mais novo do que pastor Alex, pastor Raimundo Bispo e pastor Paulo César, que era todos na época da nossa juventude. Então eu louvo a Deus. Hoje a nossa igreja matriz chegando aos 63 anos de existência, levando a palavra de Deus a sério, levando as coisas de Deus em um nível espiritual. Nós estamos vivendo uns dias que não tem sido fácil para a igreja do Senhor, mas por bondade de Deus e com esse amor que o pastor Jaime tem tido pela igreja, pelo bem-estar da obra de Deus, para mantermos pessoas de bem, pessoas com um coração voltado para o reino de Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jaime, que estamos chegando aos 63 anos, né? E ele 25 anos de pastoreio aqui no nosso campo em Bom Sucesso. Então, eu louvo a Deus. É tão importante a gente conhecer pessoas que você sabe que teve raiz e que permanece até hoje. Então, eu louvo a Deus por participar desse ministério. Eu sempre, às vezes, eu vejo pessoas chegando e, pastor, meu tempo aqui acabou. E eu fico pensando, eu digo, meu Deus, eu já vou quase 40 anos neste campo, Deus nunca falou que meu tempo aqui acabou. Porque o nosso tempo não vai se acabar nunca, querido. É onde nós estamos enraizados. Uma árvore não se muda por conta própria, né? Porque o Senhor, que Ele é o jardineiro, então é Ele que tem esse processo, pertence a Ele. Deus nunca falou, teu tempo e o bom sucesso acabou. Muito pelo contrário, eu acho que o meu tempo só vai acabar quando o Senhor me levar para o céu. E é essa a nossa alegria também, é servir o Senhor e temos essa esperança. Então, agradeço a Deus
pelo ministério do nosso pastor Jaime e por tudo que o Senhor tem feito desse campo até o dia de hoje. Temos visto tantas coisas acontecerem, mas nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.